Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos oriente, Hoje nós vamos falar sobre o padre. Hoje é dia do padre, Quem foi o padre que te casou, que celebrou o seu casamento, Hoje é dia de São João Maria Vianney, Então, nós vamos falar desse santo e também do padre. Quem foi o padre que celebrou o seu casamento, o seu batismo, o seu crisma, O bispo? Qual foi? Mateus 14, de 13 a 21. Coloque aqui embaixo. Coloque aqui embaixo o nome. E também o nome do seu padre, da sua paróquia. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que a multidão se sentasse na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui o milagre, da partilha. E também acontece todas as missas, Essa bênção da consagração, Então, Jeremias 3,15 diz assim: Dar-vos-ei pastores segundo meu coração. Com estas palavras do profeta Jeremias, Deus promete ao seu povo que jamais o deixaria privado de pastores que o reúnam e guiem. Eu estabelecerei para elas, as minhas ovelhas, pastores que apacentarão, de sorte que não mais deverão temer ou amedrontar-se. Jeremias 23, versículo 4. A igreja, povo de Deus, experimenta continuamente a realização deste anúncio profético. E na alegria continua a dar graças ao Senhor. Ela sabe que o próprio Jesus Cristo é o cumprimento vivo, supremo, definitivo das promessas de Deus. Ele diz assim: Eu sou o bom pastor, João 10, versículo 11. Ele, o grande pastor das ovelhas, Hebreus 13, 20, confiou aos apóstolos e aos seus sucessores o ministério de apacentar o rebanho. Meus irmãos, minhas irmãs, sem os sacerdotes, de fato a igreja não poderia viver aquela fundamental obediência que está
no próprio coração da sua existência e da sua missão na história. A obediência à ordem de Jesus, ide, pois, ensinai todas as nações, Mateus 28, 19, e fazei isto em memória de mim, Lucas 22, 19, também 1 Coríntios 11, 24, ou seja, a ordem de anunciar o Evangelho, de renovar todos os dias o sacrifício do seu corpo entregue no seu sangue derramado pela vida do mundo. Pela fé, sabemos que a promessa do Senhor não pode se deixar de cumprir. Essa promessa é exatamente a razão e a força que faz a igreja alegrar-se perante o florescimento e aumento numérico das vocações sacerdotais, que hoje se registra em algumas partes do mundo e representa o fundamento e o estímulo para o seu ato de maior fé e de esperança mais viva diante da grave escassez de sacerdote que nós estamos precisando. Todos somos chamados a partilhar a confiança plena no cumprimento da promessa de Deus, que os padres, eles são aqueles que nós devemos rezar. Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É ciente da atividade constante do Espírito Santo na igreja, intimamente crer que nunca faltarão completamente na igreja os ministros sagrados, apesar de se verificar escassez de clero em várias regiões. Mas a primeira resposta da igreja consiste em um ato de confiança total ao Espírito Santo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos rezar sempre para os padres, pedir a Deus pela vida deles, Hoje, a igreja, ela, como eu disse no início do programa, celebra São João Maria Batista Vianney. Nasceu no dia 8 de maio de 1786, na França. Gostava de frequentar a igreja e desde a infância dizia que desejava ser um sacerdote. Ele só foi para a escola na adolescência. Foi quando se alfabetizou e aprendeu a ler francês. Para seguir a vida religiosa, teve enfrentar muitas oposições do seu pai, mas com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário, mas sofreu muito pela falta de preparação intelectual. João Maria Vianney era considerado um rude camponês que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os companheiros no estudo. Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência, caridade, piedade e perseverança na fé. Foi ordenado em 1815, mas com um impedimento, não poderia ser confessor. Olha que coisa interessante, Não era considerado capaz de guiar consciências. Porém, para Deus, ele era um homem extraordinário. E João Maria Vianney tornou-se um dos mais famosos e competentes confessores que a igreja já teve. Foi designado vicário na cidade de Ars, na cidade apenas 230 habitantes, famosa pela violência de seus moradores. João Vianney encontrou a igreja vazia e os bares lotados. 13 anos depois, com seu exemplo e postura caridosa, ele conseguiu mudar aquela triste realidade. O
povo trocou os bares pela igreja. Que coisa linda, meu Deus do céu. O povo trocou os bares pela igreja. Todos queriam ouvir os conselhos daquele homem que eles consideravam santo. João Maria Vianney vivia em profunda penitência e caridade com os pobres. Muitos acorriam para a paróquia com um só objetivo: ver o curar e, acima de tudo, confessar com ele. Morreu serenamente, consumido pela fadiga, em 1859. Aos 73 anos de idade, São João Maria Batista Vianney foi proclamado pela igreja padroeiro do sacerdote. Os caminhos de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, são mesmo surpreendentes. Considerado um fracasso pelos homens, João Maria Vianney tornou-se um dos maiores exemplos de caridade e presença de Deus. Foi um excelente conselheiro espiritual e guia de consciências. Hoje aprendemos que não devemos julgar as pessoas pela aparência. A graça de Deus age onde menos imaginamos. Vamos rezar, pedir a intercessão deste homem de Deus. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São João Maria Vianney anunciou aos insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa perseverança, na vossa presença, segundo o Evangelho, frutificando em boas obras, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Peçamos a bênção de Deus com o Padre Carlos Alberto, falecido em 2012. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se de mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez homem E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, do Arcanjo São Gabriel, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.